Um dos maiores problemas dessa sociedade é que ela gosta muito de respostas simples. E isso é um problema, porque a realidade não tem resposta simples com muita abundância. Nós humanos levamos muito tempo para falar coisas, até mesmo que deveriam ser triviais e que acabam não sendo. E existem muitas coisas que são muito mais complicadas do que as pessoas pensam. Uma delas é sobre ideologia de gênero, feminismo, que é onde a Anna Campagnolo está se envolvendo. A Anna Campagnolo é uma antifeminista de direita e tudo que ela fala é basicamente no sistema simples correto, por isso que ela vence os debates. O problema é que ela não está totalmente preparada para lidar com toda a situação de toda a ideologia LGBT, toda a complexidade do racismo, toda a complexidade da situação mais avançada que muitas pessoas não lidam. Então, na verdade, o que ela fala são simplificações. É que são simplificações melhores que qualquer coisa que as pessoas já ouviram, porque as pessoas não ouviram nada. Então, deixa eu deixar claro. A Anna Campagnolo está errada. O Nicolas está errado. Todos eles estão errados. O Olavo de Carvalho está errado em várias coisas. O problema é que eles não são o lado errado. Eles são o lado certo. Eles são o lado explicando, o lado sendo educado, o lado tendo paciência, o lado que escuta, o lado que argumenta. E o outro lado, muitas vezes, não tem a mesma estrutura. Eu debato com muita gente na internet, sempre debati, e relativamente poucos têm educação para debater. Então vamos começar pelo básico. Vamos debater feminismo. Hoje, de novo. O que é feminismo? Começar pelo básico. É uma palavra. E qual é o problema, então? O problema é que feminismo é uma palavra. Está associada a um conceito. O conceito é igualdade. E quando você percebe que não é exatamente o que a palavra está soando, você entende que está com uma associação com o lado feminino, que acaba se associando a uma espécie de lobby das mulheres. E quando se fala que feminismo não é isso, o que se quer dizer, basicamente, é que sim, nós queremos igualdade. O problema é que a igualdade, ela é uma igualdade que presume que as mulheres são as que estão sofrendo mais. O que não é totalmente verdade, na verdade, nem de longe. Existem várias áreas onde homens sofrem mais e áreas onde as mulheres sofrem mais. O problema é que a Anna Campagnolo está dando uma resposta simplificada, que é uma resposta nova para as feministas. Porque para as feministas, obviamente, os homens são maus, os homens são egoístas, o patriarcado é mau, blá 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 blá. E para Ana Campagnolo é o contrário, porque a Ana Campagnolo percebeu que, na verdade, os homens que são a maioria de morador de rua, a maioria de pessoas na cadeia, que eles sofrem um monte de coisa, que vai pra guerra, blá blá blá. As leis são tudo protegendo mulher, as leis não protegem homens, ela sabe que aborto é errado, ela sabe debater um nível básico. E o problema é que as pessoas não sabem debater o nível básico do assunto. E quando elas não debatem nem o nível básico do assunto, elas não chegam nas respostas ultra avançadas que algumas pessoas nas ideologias LGBT, na ideologia feminista, no movimento negro, realmente quer e realmente precisa, porque você precisa de especialistas numa situação hiper complexa. E aí é que se torna complicado, porque essas pessoas mal têm capacidade de conversar umas com as outras. Este é o problema. É tão complicada a situação dessas pessoas que elas não conseguem nem concordar com elas mesmas. Isso às vezes é o movimento feminista, porque o movimento feminista é basicamente um mulheres, queremos igualdade, queremos lutar contra a opressão. Bom, então, para entender o que está acontecendo, você tem que primeiro entender o feminismo e entender o antifeminismo. E para entender o feminismo, você tem que entender que existe o feminismo local, de cultura ocidental, tipo o Brasil, que é basicamente um feminismo assim meio
mãe solteira com 3 filhos. Entendeu? Assim, tem muitos homens que deram problema, vamos dizer assim, se multiplicaram de forma rápida e as mulheres caíram nas histórias, foram trouxa, e aí tiveram filhos, não estavam preparadas, foram seduzidas, enganadas pelo homem mau. Aí o que elas acham? Homens são maus, entendeu? E aí sobra pra quem? Pros homens bons, entendeu? Porque isso é preconceito, tipo, é preconceito racial, é preconceito de gênero, entendeu? Homens sofrem preconceito. Por quê? Porque tem homem mau, é simples. E mulher sofre preconceito também. Por quê? Porque tem mulher má. Só que o que não cai na ficha das mulheres é que pode existir algo pior do que a minha vida como mulher? Pode. Esse é que é o problema. Porque pode. Tem muita coisa ruim no mundo dos homens. E é isso que a Ana Campagnolo continua sempre tentando explicar. E as pessoas não estão querendo admitir o básico. O básico do básico do básico básico. Não se resolve o problema da sexualidade com aborto. O problema da sexualidade se resolve com planejamento familiar. Se resolve se segurando, se controlando, não tendo relações até estar preparado. E é importante também, porque na verdade a Ana Campagnolo não está falando nada ainda. Porque a Ana Campagnolo é uma mulher. E só porque ela é mulher que ela não está sendo censurada. Porque ela venceu a censura das feministas que queriam calar ela. Porque as outras também tentaram falar, muitas delas tentaram falar o que a Ana estava tentando falar e censuraram elas. Porque elas estavam tentando defender o lado dos homens, estavam tentando estudar. Poxa, a maioria dos moradores de rua são homens, que ruim, né? Os homens estão sofrendo, que ruim, né? Os homens estão na cadeia muito, que ruim, né? Os homens também sofrem abuso sexual, que ruim, né? Ah, os homens também, quando a mulher quer ter filho, ele tem que cuidar. Quando a mulher não quer ter filho, ela mata o bebê e o homem não pode fazer nada? Nossa, que ruim, né? Os homens pegam os trabalhos mais perigosos? Nossa, que ruim, né? Os homens vão pra cadeia? Nossa, que ruim, né? Então, existe um monte de coisa que ainda é nível básico. E existe uma tentativa de formar linhas que são, não, nós ainda assim somos feministas. O problema é que você não pode dizer ainda somos feministas, a menos que você aceite que exista um grupo, então, de machistas ou masculinistas, ou como alguém quiser chamar, que não é você, entendeu? Que já foram censurados porque eles estão misturados também com o problema dos homens, que é aqueles homens lá que querem só zoar. Resumindo, zoar e os outros vários tipos de problema. Então, o problema fica sério porque as mulheres estão sofrendo preconceito e estão com preconceito com os homens. E existe ainda um problema muito pior no lado das mulheres. Porque as mulheres, historicamente, em praticamente todas as culturas, não eram as líderes da sociedade em praticamente lugar nenhum. Não eram rainhas, não eram líderes, não eram cientistas. Isso não vai mudar. Isso não vai mudar fácil, pelo menos. Historicamente, quantas mulheres têm que ficar no poder para só empatar? Você tá entendendo? Quantas presidentas nós vamos precisar ter para só empatar? Quantas engenhocas precisam ser feitas para só empatar na área da ciência? Você está entendendo? Quantas cientistas precisam ter? O mundo físico é isso. Você está entendendo? Que Newton acabou com todo mundo? Você está entendendo? Que sobrou o resto da física. O Newton descobriu um monte de coisa, o resto descobriu algumas coisinhas. Você está entendendo? Que não sobrou muita ciência de nível básico. Então, esse é um problema. E há um outro problema ainda, que é a filosofia. Porque a filosofia é muito importante, ela está ligada à matemática. E é muito importante matemática, e é muito importante lógica. E a lógica aristotélica e tal, ela é lógica. Ela é de argumento e de evitar sofisma, bobagem, umas artimanhas emocionais. E o que acontece é que as mulheres às vezes têm mais artimanha emocional. Por quê? Porque vários motivos. Por exemplo, homem não só debate. Quando o homem
debate, ele costuma ter uma voz grossa, forte. Quando a mulher debate, ela tem uma voz fina. Quando o homem discute, o homem tem uma voz forte. O homem muitas vezes é grande, é forte, e a mulher muitas vezes é pequena, frágil. Então o homem não parece, na mente da mulher, que está debatendo. Parece que ele está brigando. E nós sabemos que sempre é uma linha tênue, porque envolve o humor, envolve as consequências. Mas para a mulher, homem bravo é uma séria ameaça. Para homem, geralmente não é uma séria ameaça. Para homem, geralmente e ela tá bagunçando com a minha cabeça. Ela tá doida. É assim que o homem geralmente vê. Mas pra mulher, muitas vezes é. Esse cara tá ficando perigoso. Ele tá parecendo com aquele outro cara lá que eu vi no filme, entendeu? Então, a mente da mulher é uma mente que geralmente entende homens como ameaça. Especialmente homens grandes, homens fortes, homens mais masculinos, de alguma forma, são ameaça. E para o homem, tudo tem que ser lógico. Homens não pensam muito, geralmente, sem um pouco mais de lógica. Por quê? Basicamente, homem não pensa em nada, exceto o que dá a ele uma solução. Porque é assim que empresa funciona, já é cultura dos homens no trabalho. Homem gosta de solução. Homem gosta de dados, homem gosta de matemática, porque os primeiros matemáticos eram homens. Então essa cultura não vai se desassociar do homem. E as mulheres, quando elas começam a aprender matemática, elas têm que ficar ouvindo falar de Sócrates, ouvindo falar de Aristóteles, Pitágoras. Cadê a mulher? O que a mulher vai saber? Ela vai saber lá da matemática do ultra avançado, de uma figura ultra geométrica com um diferencial integral, se ela descobrir alguma coisa, entendeu? Porque já foi descoberto. Já é uma cultura de descobertas masculinas. Você está entendendo que isso dificulta para as mulheres entenderem os limites e as capacidades delas? Primeiro, como assim mulher tem limite? É óbvio. É óbvio que tem. Porque homem tem limite. Homem voa. Não. Então, mulher também tem limite. Entendeu? Acontece que ninguém ensinou para as mulheres muito que as mulheres também têm limite. Por quê? Por quê? Porque homem não chora. Entendeu? Porque homem briga, homem debate, homem tem que vencer na linha do debate. A mulher acha, muitas vezes, que debate é ele não me ama mais. Ele tá perigoso. Ele não me quer. Ele me odeia. Não é sobre o dado. Ainda mais com essas vozes. Então, o que parece? Ele não me ouve. Ele não me quer. E ainda não aprenderam lógica. E homens costumam ter um lado mais lógico em algumas áreas. Porque homens são familiarizados com alguns símbolos. Por exemplo, o que geralmente, culturalmente, se dá para homem, muitas vezes. Para mulher se dá uma joia, uma bolsa, e para homem se dá um relógio. Aí homem começa a entender horas, ângulos. Isso facilita na área da matemática. Então a mulher muitas vezes não é focada nisso. Homens são mais ligados historicamente a inventos. Eles vão se inspirar em outros homens, vão ter facilidade com inventos. Homens correm menos risco andando na rua, então eles naturalmente adquirem mais noção espacial. Homens são mais fortes, então eles naturalmente têm maiores de tendência de ir para a guerra e trabalhos perigosos e andar por aí e ter mais noção espacial. Se envolver em mais atividades. E o mundo da mulher era, e muitas vezes, é um mundo pequeno. O mundo da casa, o mundo do apartamento. Agora, com a internet está se expandindo, elas estão vendo os horizontes, mas estão vendo, poxa, os homens têm algumas vantagens? Sim, os homens têm algumas vantagens e têm outras desvantagens também. Às vezes a vantagem é uma desvantagem. E é assim que funciona. O problema é que pessoas como a Ana Campagnolo não tem praticamente ninguém que as confronte. Porque, na verdade, as pessoas ainda não aprenderam o que ela está falando. Então,
até você chegar na explicação ultra precisa da ideologia de gênero, do racismo estrutural, do racismo velado, explícito, da geopolítica, do Hamas, do blam blam blam, isso já foi. A verdade é a seguinte: as pessoas foram embora, se perderam. Onde elas se perderam? Elas se perderam num ponto muito básico. O que é uma mulher? Então, o que é uma mulher? Conceito básico. O que é uma mulher? Uma mulher é como um homem, só que diferente. É um ser humano, diferente de homem. O que é homem? É um ser humano, diferente de uma mulher. É um conceito simples. São dois conceitos simples. Eu não posso, isso é meio confuso para as pessoas da ideologia de gênero, LGBTQI, blá 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 blá, usar uma exceção para fazer regra. Eu não posso usar uma exceção para definir um conceito. Por exemplo, o que é um cavalo? É um Pegasus? Não. É um cavalo de 3 pernas? Não. O que é um cavalo? É um animal herbívoro, de 4 patas, tem uma aparência assim, com um rosto assim meio comprido, blá blá blá. Então, você entende o cavalo pelo símbolo básico, o cavalo padrão. Entendeu? Aí o que é um Pegasus? O Pegasus é um cavalo com asas. Mas cavalo tem asas? Não. Então como que o Pegasus é um cavalo com asas? Você acabou de falar que o cavalo não tem asas? Sim, mas é a melhor forma que eu tenho para descrever o Pegasus. Você tá entendendo? Então, como é que eu vou explicar para as pessoas da ideologia LGBT o que é uma mulher? Porque eles não sabem. Porque a ideia, na verdade, é simples. Eles não sabem porque eles estão tentando desconstruir a mulher, o conceito de mulher e o conceito de homem. E isso é perigoso, é lógico que é. Porque você quer que eu transforme um cavalo num cavalo que parece uma serpente? Então, isso é um problema. Porque eu não estou dizendo que um cavalo que tem uma perna a menos não é cavalo. Mas eu sei que um cavalo tem que ter 4 patas, é a base. Então, você entende que eu não ofendo ninguém quando eu digo que o humano tem 2 braços, e 2 pernas e uma cabeça? Só porque você acha algum humano que não tem braço nem perna? Você entende que essa é a definição básica? Então, o que é um homem? Um homem, blá blá blá, XY, blá blá blá, corpo masculino, blá blá blá, blá blá blá, ordem cromossômica XY, mais focado em testosterona, blá 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 blá, e a mulher, blá blá blá, corpo feminino, que tem potencial de engravidar, blá blá blá, blá blá blá, ordem cromossômica, XX, xaxaxá, blá blá blá, os hormônios diferentes, blá blá blá, blá ciclo menstrual, blá 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 blá, até você entender, então, o que é esses queers e tudo mais. O que é? É basicamente o suco do Chaves. É de limão, tem gosto de laranja e parece tamarindo. Então, o que é? É bagunça. Pode ser uma bagunça de ordem biológica, psicológica, enfim. Mas qual que é a ideia? A ideia não é nenhum, exatamente, e nem outro. É uma coisa fora do padrão. O padrão da norma. Aí você tem que entender as normas. Aí precisa entender. Ah, mas por que que o homem se veste assim? Por que que mulher faz assim? Por que que a mulher não pode ter bigode? Por que que homem tem que ter barba? Por que que mulher cabelo comprido? Homem... Então, vamos de novo ao básico. Básico do básico. Tem muita gente que sempre vai dizer, e jurar de pé junto, que homem tem que ter cabelo curto e pronto. E que mulher tem cabelo comprido e pronto. Por quê? Porque isso é uma construção social? É. É sim, claro que é. Nem é a da Bíblia, porque na Bíblia, por exemplo, Sansão tinha cabelo comprido. Mas depois, quando você vê na época de Paulo, já estava um pensamento que a mulher tinha um cabelo comprido. Mas você entende que os símbolos mudam? Sim, parabéns. Símbolos sociais mudam. Mas você entende que o corpo normalmente não muda e nem é para mudar?
Você entende que os símbolos não estão aí à toa? Primeiro de tudo, vamos ao básico, vamos voltar para a biologia básica. Você entende que todas as espécies que têm diferentes sexos precisam de dimorfismo sexual? O que é dimorfismo sexual? É diferenciação entre os sexos, alguns chamam de gênero. Precisa ter processos diferenciatórios. E é por isso que, por exemplo, alguns roqueiros fazem isso de alguma forma. Às vezes o roqueiro, quero ter um cabelão. E, o que o roqueiro faz? Tá, vou ter um cabelão, porque quero ficar assim. E aí o que ele faz às vezes? Ele deixa um barbão. Por que ele deixa o barbão? Um dos motivos, muitas vezes, é para compensar. Ó, ainda tá valendo. Ainda tô deixando claro. Sinais de masculinidade compensatórios. Outros não. Mas você tem que entender que é muito importante para qualquer comunidade hétera saber apontar aqui, ó. Esse aqui é um homem, esse aqui é uma mulher. Ah, mas a mulher é quem diz que é mulher, homem é quem diz que é mulher. Tá, então vamos lá, porque as pessoas falam essas coisas. Então, tá, vamos supor, eu sou um homem, tá? Eu quero uma mulher para casar e ter filho. Vamos supor, você tá dizendo que você é uma mulher. Posso casar com você e fecundar você e ter filho? Não. Então, para mim, você não é uma mulher de nível saudável, no mínimo. Então, que não é a mulher que um homem que precisa de uma mulher precisa. Então, é a mesma coisa com que você pode entender. O mesmo situação, a mulher precisa de um homem que seja homem e não uma versão que não funciona para ela, entendeu? Que não é mulher. Por que a gente tem que ficar dizendo agora homem cisgênero, hétero, blá 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 blá? Por que eu tenho que ficar explicando na mulher que é mulher cis, blá 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 blá? Por quê? Porque a palavra, você tem que entender, não foi feita para os queers. A palavra não foi feita para os não binários, não foi feita para pessoas doentes, não foi feita para pessoas que têm problemas de formação, não foi feita para pessoas que estão com alguma questão social, psicológica, preferência, ou como quiser chamar, espírito, o que for. Ela foi feita para homem se diferenciar de mulher e vice-versa. Agora, entenda, sim, 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 lipoaspiração é chato. Sim, 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 sim. Às vezes é chato ter cabelo comprido. Sim, 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 sim. Às vezes é chato ter bigode. Sim, 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 sim. Blá, 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 blá. Às vezes é chato ter barba. Às vezes é chato ter bigode. Às vezes é chato ter cabelo curto. Às vezes é chato ter cabelo comprido. Às vezes é chato um monte de coisa. A vida tem vários revés. Agora, o que você tem? Você tem pessoas tentando reconstruir o conceito de mulher e reconstruir o conceito de homem. Porque as mulheres estão tentando redefinir o que a mulher pode fazer e o que ela não pode fazer. Isso é problemático. Por quê? Porque o corpo da mulher é, obviamente, projetado para ela ser mãe. E essa é a desgraça do feminismo. Porque se ela é projetada para ser mãe, ela é projetada para amamentar. E se ela é projetada para amamentar, ela é projetada para ser a primeira a saber quando a criança precisa comer outra coisa. Ela acaba gravitando na cozinha. E as mulheres, muitas vezes, têm esse problema. Por quê? Porque se ela acaba gravitando com a cozinha e cuidando mais do bebê, o homem fica distanciado nesta fase da infância. É natural, vai precisar de um processo de reapresentação do homem. Geralmente, depois de um certo tempo, no primeiro ano, já mãe e pai, tá bom, já começa a reestruturar o conceito de família. Mas é a introdução, por isso que a criança muitas vezes se vincula inicialmente à mãe. Isto é normal. Agora, a mulher muitas vezes acaba se vinculando também à alimentação da criança e percebendo o que a criança tem que comer. E também, por causa disso, acaba trocando mais fraldas. Então, a mãe acaba se ligando também à questão de higiene. Aí que você começa a perceber. Ela tem forças na biologia dela que a grudam em certas tarefas, que a aproximam de certa tarefa. Não significa que a mulher tem que fazer limpeza, não significa que a mulher tem que cozinhar, não significa que só a mulher faz isso ou que o homem não pode fazer isso. Não é essa a questão. O problema é que, da mesma forma, por exemplo, mulher pode, sei lá, pegar uma espada e cortar um bandido?
Pode. Ela pode dar tiro no bandido? Pode. Mas o corpo dela não é mais frágil? É. Então o que vai pra guerra? O homem. É bom ir pra guerra? Não. Entendeu? Quem que acaba pegando muitos trabalhos perigosos? O homem. Por quê? Porque se vai uma mulher, corre mais risco. Tem menos kit de ferramenta. E as pessoas ficam ofendidas. Ai, você é machista, não sei o quê. Mas pensa bem, pensa bem. Você tem uma filha, um prezinho. Você tá lá e você quer que tenha um segurança para proteger sua filha, porque de repente pode ser um bandido, pode ser qualquer um. Você quer que seja uma mulherzinha frágil ou você quer que seja um homem bom, forte, brutamontes e bem preparado? Entendeu? Se você disse que quer a mulher, é por uma razão bem simples. Você não confia em homem. Entendeu? Você não confia em homem nenhum. Você acha que todo homem é bandido. Você acha que o homem é perigoso? Porque o homem teria maior kit de ferramenta. Ah, mas eu tenho uma arma. Sim, mas se você só tem arma, o que você pode fazer se vem algum bandido? Ou você aponta a arma para ele e atira, você nem tem outras opções quase. Um homem forte tem mais opções. Então existem sim tarefas que são de aptidão maior masculina. Mas isso é ofensivo. Eu não estou dizendo que mulher não pode aprender segurança, não pode aprender artes marciais ou coisa assim. Mas todo mundo já deveria saber, se você checasse os esportes, que os homens têm tendências a vencer isso. Ah, mas tem uns homens baixinhos. Sim, 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 tem sim. Os homens, mas ainda assim, é uma tendência geral. Também um símbolo. E as coisas não é o problema, por exemplo, a mulher pode aprender máquinas, pode aprender matemática, pode, a mulher pode aprender praticamente tudo que o homem pode. E o homem, a diferença fundamental é que o homem não sonha em engravidar. Tá entendendo? O homem não tá tentando fazer tudo que as mulheres fazem. Entendeu? Os que estão tentando são basicamente os LGBT, não sei o que estão tentando ser mulher. Entendeu? Agora, veja bem, qual o problema? O problema é o seguinte: maquiagem, por exemplo. Maquiagem muita celebridade usa. É uma cultura egípcia. Mas quando numa cultura as pessoas estranham, isto pode ser problemático. Se eu deixar o meu cabelo diferente, algumas pessoas podem estranhar. E você tem que entender o seguinte, que isso é um fator muito importante. Algumas pessoas não ligam pro que as pessoas pensam. Tipo, roqueiro, às vezes o roqueiro não tem nem barba, um cabelão. E outras pessoas ligam. Quando você toma decisões que afastam você da comunidade normal, você toma decisões que vão te levando para longe. E as pessoas se afastam. As pessoas se afastam por cada decisão que você faz na sua vida. E você se aproxima de outras. Então, quando, por exemplo, uns grupos feministas estão ali junto de uma mulher que não pode nem ver homem, não pode ouvir falar de homem, e elas se juntam, elas ficam com um problema. Por quê? Porque existem homens maus, existem homens bons, e existe mulher má, existe mulher boa. Só que as mulheres não conseguem entender isso com o nome feminismo. Porque você tem que sair da sua bolha. Isso é um fator importante. Homens vivem numa bolha social. Homens quase não conversam com mulheres, exceto para relacionamento ou da família. E vice-versa. Então, você tem que sair da sua bolha. E o que a Ana fez foi sair da bolha. Agora, novamente sobre aborto, que é sempre uma questão. Muitas vezes, o problema as pessoas não estão entendendo. É simplesmente um subproduto do liberalismo sexual. Você está entendendo? É um produto do liberalismo sexual. O que presta nesse sistema social? Praticamente nada. Agora, se você entender o que é machismo, homem tóxico, você tem que ir direto criticar muçulmano. A mulher vai enfrentar muçulmano? Não. Quem tem que enfrentar? Homem. Aí você precisa de um homem de novo para enfrentar. Então, novamente, o problema é cultural? Sim. Tem histórico? Sim. Mudou muito? Sim. Hoje em dia, não tem praticamente nenhuma lei que beneficia o homem e tem um monte de lei que beneficia a mulher. Aí eles ainda dizem, elas, enfim, que é por causa do machismo. E homem tóxico, masculinidade tóxica. Pensa nessa frase. Pensa nessa expressão. Masculinidade tóxica. Então imagina se eu falasse feminilidade tóxica. Não. Branquitude tóxica. Negritude tóxica.
brasileirice tóxica não soa meio ofensivo, desnecessário e vago? Não. Porque o problema é que você está dizendo que há algo tóxico na masculinidade. Mas o que? Estupro? Se mulher também estupra? O que tem a ver com masculinidade? Não. O que tem a ver? Adultério. Se mulher também adultera, o que tem a ver com masculinidade? Traição. Não. Falar lixo do sexo oposto. Então, o problema é que não é tóxico. O problema é que é ser humano e que tem um corpo diferente. Um dos problemas maiores que as feministas têm é que elas acham que é vantagem ser um desses homens bagunceiros da vida. E não é. É a desgraça da humanidade, é a desgraça de todo mundo. Não é a vantagem. Se você tá achando que é vantagem, você tá em inveja dessa porcaria. Não faz bem pra ninguém. O problema é que as pessoas têm que entender o seguinte. Também. É da nossa responsabilidade fazer a nossa melhor versão para as outras pessoas. Então precisa muito, muito, muito de pessoas que ajudem uns aos outros. E hoje quem precisa de ajuda é a Ana Campagnovo. Então vamos continuar ajudando ela.